Ok. Bom dia. Então vamos lá, de onde paramos? Me lembro que a gente leu uma parte do livro que explicava o seguinte: explicava que os elétrons, que são as partículas responsáveis pela materialização das coisas no campo material, eles têm um tipo de comportamento, que é um comportamento assim, diríamos, mais livre. Eles ficam soltos num campo de potencialidade pura, onde todas as possibilidades existem, mas existe uma ação que colapsa elétrons e faz eles mudarem de comportamento. Estão lembrados disso? E essa ação é a observação, né? Lembrando daquele experimento que a gente viu aqui no vídeo que passaram para nós, que acho que foi a Jerusa que sugeriu, ou o Beto, não sei, que quando você coloca um observador, os elétrons mudam de comportamento. Então, resumindo, existe um campo de potencialidade pura e esse campo de potencialidade pura precisa de um intermediário para poder colapsar elétrons e materializar aquilo que desejamos ou que precisamos, né? E esse intermediário é a nossa mente. Então, é a mente mesmo, porque, por exemplo, os animais não têm isso, né? Eles vivem no instinto. A gente ainda tem uma herança disso. A gente ainda tem uma coisa de viver no instinto, né? Do pega pra capar, da lei da selva. A lei da selva é a lei da selva, né? Se você assistir um National Geographic, aí você vai perceber que não tem boi pra ninguém, né? E aí você tem que se adaptar e se defender e atacar e procurar a sua comida e papapá. E aí de repente vem o homem, queima tudo. E é um jeito de viver. Por quê? Porque eles não têm esse instrumento fabuloso, maravilhoso que temos à nossa disposição, que é muito novo na humanidade, na verdade. É um instrumento muito novo. Ele é tão novo que a gente não sabe manuseá-lo. E como a gente nasce sem manual de instrução, né? A gente acaba que fica meio perdido com esse instrumento, que é a mente, que é o intermediário do campo, que é a intermediária do campo da potencialidade pura para a sua vida material prática. Tudo o que a gente vê assim de material, tudo, a sua casa, as coisas, seu sofá, as coisas, assim, carro, ou qualquer coisa que você vê de material, passou pela mente de alguém antes de ser materializado. Alguém colocou a atenção e a intenção nisso, nessa cadeirinha que você está aí sentado hoje. Alguém colocou a atenção e a intenção para realizar isso. Então, é importante a gente entender que tudo que está materializado na nossa vida passou pela nossa mente antes. E aí, deixei a pergunta na semana passada para vocês. Aonde está a sua mente? Na escassez ou na abundância? E aí você foi para a semana observar isso. Por quê? Porque minimamente a gente precisa ter consciência dos elétrons que a gente está colapsando, certo? Com a nossa mente. Se talvez muita coisa que esteja materializando na nossa vida hoje, eu esteja colapsando inconscientemente. Talvez eu nem sei que eu estou colapsando isso, né? Mas eu tô. É um grande poder, porque esse poder da mente, ele funciona tanto para as coisas teoricamente, né, positivas,
quanto para as coisas negativas. O universo, ele não julga o que você pede para ele. Ele apenas te dá aquilo que você pede. Ele te dá aquilo que você coloca a sua atenção. Então ele não fica julgando, ah, não, eu não vou dar essa doença aqui para essa pessoa, porque o universo não tem essa natureza, não tem não tem nem essa dualidade de bem ou mal, de é simplesmente assim, o meu dharma é te dar o que você quer, que você, meu dharma, eu sou abundante, e aí você colapsa, ele te dá. Seja algo teoricamente positivo ou teoricamente negativo. Mas para isso precisamos entender aonde que está a nossa mente, né? Aonde que está a minha atenção. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo, pessoal? Eu sinto que esse trabalho que nós estamos fazendo, ele vai te chamando para a presença. Ele vai te chamando, peraí, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou pensando? O que que eu estou falando? Se você realmente quer absorver esse conhecimento e transformar em sabedoria. Porque você pode passar também por aqui, por esse estudo e ser mais um conhecimento que você pode até compartilhar na roda de amigos, mas você transformar em sabedoria, aí já é outra coisa, né? Quem é que está observando aonde está sua mente? Esse fim de semana mesmo, algumas vozes vieram me visitar e aí eu tive a presença, graças a Deus, assim, de falar: esse não sou eu. Eu tive essa presença várias vezes. Esse não sou eu. Que eu estou propondo isso tudo para vocês, né? Eu tenho que fazer, né? Também. E olha, cada coisa assim, cada convite para colapsar uns elétrons aí em umas direções esquisitas que eu vou falar para você, viu? Eu olhando assim, falei, meu Deus do céu, imagina se eu não tivesse consciente o que eu estava criando para mim, para o meu futuro aqui. E quanta coisa que eu criei, né? Quanto nó, quanto abacaxi mesmo que eu criei para mim e que eu tive que colher depois e que continuo colhendo, né? Quem gostaria de falar um pouco? Quer falar, Ana Rocha? Fala um pouquinho do que você está escrevendo. Você está sempre aqui participando, acho que você tem coisas boas para compartilhar, sabe? Oi, bom dia. Bom Bom dia, dia a querido. todos. Eu não sou muito de falar, não, sou mais de escrever mesmo, mas eu li alguma coisa sobre isso, sobre atrair o que a gente vibra. Eu perdi o início da sua fala, não sei se você estava falando, era disso, né? Diz É, também, né? Diz também. aham. E o pensamento gera essa energia, né? Os pensamentos, o que a gente está focando no momento, não é? É mais a questão da energia, né? Perfeito. É isso. Eu estava falando com um grupo de mentoria que eu tenho de umas pessoas que são mais assim, que já fazem parte assim ali do corpo da Florescente, que já facilitam trabalhos, que estão cuidando de outras pessoas, né? Eu estava falando isso com eles outro dia, que é assim, a, quando você faz uma oração, por exemplo, bem na linha do que a Ana está trazendo, quando você faz uma oração, qual que é a nossa percepção assim normal? Eu estou orando para algo fora, um Deus fora de mim, que vai escutar as minhas preces e que vai intervir na minha vida. É ou não é? Não é assim que a gente, como que é criado o arquétipo coletivo a respeito da divindade, por exemplo, de Deus, seja ele qual for, seja ele qual religião for.
A verdade mesmo é que eu estou colapsando elétrons, né? Se eu estou ali realmente numa oração sincera mesmo, da minha verdade ali, vamos supor que eu vi uma pessoa assim, ouvi lá, sei lá, alguma cena lá da faixa de Gaza e aquilo me tocou. Aquilo me tocou tão profundamente que me levou a fazer uma oração que no fundo é uma bênção que você mesmo está enviando para aquela pessoa. Por quê? Porque assim como a Ana trouxe, o universo se comunica com a gente através de, não é da linguagem, não é, ai, português, inglês. Pouco importa a língua que você está falando, porque o universo não está entendendo a língua. É o que você está vibrando e é onde você está colocando a qualidade da sua atenção e da sua intenção na sua vibração. Se você faz isso verdadeiramente, aquela pessoa que você está direcionando, ou até aquele povo todo que você está direcionando isso, eles recebem. Eles recebem. E um pedido sincero desse, ele pode realmente se realizar, né? Por exemplo, temos um exemplo mesmo de Gandhi. Gandhi conseguiu a independência da Índia sem atirar uma bala. É incrível. Com quê? Com oração. Porque ele entendia que aquilo que estava lá fora estava dentro dele também. Com jejum, com austeridades. Ele foi gerenciando a guerra só a partir do campo, né? Colocando as atenções e as intenções dele muito bem colocadas. E por que que fazia jejum? Para poder deixar a mente bem limpinha mesmo, bem clara, para poder utilizar, né, a ferramenta de uma forma muito objetiva. Claro que existem mistérios que vão além do que a gente está aqui falando. Eu estou falando até onde eu consigo enxergar pela ciência aqui, né? E é impressionante, a gente tem esse poder inteiro na nossa mão e a gente fica identificado com aquela parte que, ai meu Deus, tô sem nada, até meu Deus vai faltar, ai meu Deus. Olha só, vocês entendem isso? É incrível, né? É um mendigo sentado num baú de tesouro. Temos tudo. Nós que estamos aqui somos privilegiados, porque a gente tem uma oportunidade de estudar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, uma pessoa que está lá na faixa de Gaza nesse momento, se você falar isso para a pessoa não vai nem entender o que você está falando. Ela está querendo um prato de comida. Ela está numa outra sintonia energética, entendeu? Naquele lugar, claro, salvo algumas almas que podem ser que emerjam e que são realmente abertas, assim, no sentido de já ter uma caminhada, né? Nós realmente temos uma grande oportunidade, né? Assim, e, e o início disso é começar a parar de reclamar já. Parem de criar isso para a vida. Reclamação, assim, não faz sentido, é uma ignorância. Você reclamou, começou a criar escassez para você, não precisa. Se você tem tudo isso à sua disposição, né? O que eu sinto é que você pode realmente abrir um estudo para você na sua vida, sabe? E começar a experimentar. Nós vamos chegar nessa parte do livro aqui. Talvez eu esteja me adiantando um pouco, mas eu também estou seguindo meu coração e eu sei que está alinhado, né? Mas a gente começar a. Porque essa escassez que eu vivo é um quadrante da minha mente.
é uma coisa que eu acreditei e fiquei preso naquilo e comecei a sentir prazer naquilo. Mas você é livre. O universo é um campo de infinitas possibilidades. Qual é a direção que você quer ir? O que que é prosperidade para você? Sabe? E que você possa usar esse poder com muita responsabilidade, porque esse poder cria karma também, né? Cria karma também. Oi, Joel. Aí depois a Adriana. Oi, Tiago, bom dia a todos. Olha Bom dia. só, em 2008 eu fiz pela primeira vez o caminho, como o Paulo Coelho chama, o extraordinário Caminho de Santiago, de Compostela. E eu levei dois temas para pensar neles objetivamente, né? E ao longo da jornada, que foram de 32 dias de caminhada, eu me dediquei a pensar voluntária, objetivamente nesses dois temas. E eu tive alguns insights assim, poderosos. Assim, parece que baixava um santo lá e em um desses dias, eu não me lembro mais onde eu estava, me veio algo que tem muito a ver com o que você está falando aqui, que eu quero compartilhar, porque eu acho que esse algo também é um grande desafio assim da vida inteira. E ele me veio assim com tanta força que eu recitei assim. Parece que eu estava assim, até um pouco transtornado naquele momento. Você, quando passa no Caminho de Santiago, você passa assim, temporadas imensas, assim, sozinho, assim, na trilha. Não tem ninguém por perto, né? E eu disse assim, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, acerca de minha mente, ou eu não estarei pensando em absolutamente nada, e olha que em 2008 eu praticamente nem praticava meditação, já tinha ouvido falar em meditação, não fazia meditação como eu faço hoje, que é diariamente. Ou eu não estarei pensando em absolutamente nada, ou eu estarei usando a minha mente de forma voluntária, objetiva, para, sobretudo, estar envolvido em solução de problemas. Eu disse isso de uma forma assim, muito categórica, muito forte. Isso foi em 2008, então já faz o quê? 17 anos. Eu não sei quanto é que eu evoluí nesse tempo. Eu tenho certeza que eu evoluí, mas não tanto. Então eu queria compartilhar isso porque essas duas questões acerca, eh, eu até escrevi aqui, né, quando você estava falando, né? Onde está a minha mente? Como posso tê-la sob a minha observação permanente ou uso controlado, voluntário, né? Eu acho que essa é uma questão assim disruptiva, né? Porque você trouxe aqui, né, o que aconteceu ontem, e eu estava pensando em coisas que estavam acontecendo ontem e hoje. Não é? Como é que você. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Que técnicas que você utiliza para capturar? Eu tenho as minhas, mas esse é um assunto assim muito avançado, né? Que você utiliza para capturar o que está passando pela tua mente, que você nem sabe de onde vem. E que se você não tiver controle disso, você simplesmente está se destruindo. Normalmente você está se destruindo, né? Porque são minhocas, né? São ruminações, né? Perfeito. Ótimo. Eu acho que essa questão do Joel é uma questão muito importante, que daí a gente tem que abrir um outro assunto, que é um assunto que é a respeito de mediunidade. Então vamos lá.
a gente aprende também que para você ser um médium é porque você recebeu um poder especial dos céus, e aí você precisa trabalhar dentro de um lugar e papapá, papapá. Pelo menos eu fui criado assim, dentro dessa cultura, né? São só algumas pessoas específicas que têm esse... Não é. Eu sinto lhe informar, mas não é. Você é um canal mediúnico. Todos são, né? E você funciona como uma antena que capta tudo o que está acontecendo ao seu redor e coletivamente. Então, você dizer assim, e cada um tem um estilo de mediunidade, cada um tem um jeito, cada um é de seu jeito específico, cada um absorve o que está acontecendo no externo, que tem muito a ver com esse próximo capítulo aqui que a gente vai ler, ó. Estamos conectados a todas as coisas no campo quântico, que é o próximo aqui. Então, se você acha que você não está conectado com a guerra na faixa de Gaza, sinto informar, mas você está completamente e está assim até o pescoço, tá? Tá sentindo isso e às vezes nem sabe que tá sentindo. A dor dessas pessoas, né? O... Até o ódio de quem taca a bomba também passa por você e você também tem esse ódio. Então é muito complexo. Eu tô só abrindo isso para falar uma coisa, depois eu posso falar mais sobre isso. Que você não vai conseguir não pensar em coisa teoricamente ruim. Por quê? Porque isso está passando no seu canal. Você está vivendo num momento crítico do planeta, entendeu? Então, esse momento crítico você absorve no seu corpo. A questão toda é aonde está a sua atenção, porque se você bobeia, você começa a alimentar uma história que está dentro de que está passando por você. E aí você começa a dar atenção e intenção para isso, e isso começa a crescer dentro de você. E você começa a colapsar elétrons. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, passou uma raiva por você. Aí você vai olhar e vai falar assim: esse não sou eu. Se essa mesma raiva começa a repetir e a vir de uma maneira insistente, é sinal que você precisa de um trabalho terapêutico de cura. Porque é sinal que tem alguma coisa da sua história que está te chamando para você olhar. Mas se for só um pensamento solto, você tem que estar atenta, atento e presente para não se enganchar nele. E aí, a partir desse enganchamento, você começar a criar uma história em cima disso. Tá entendendo? Então, aí o Joel me pergunta: quais são as ferramentas que você utiliza para poder, no momento que está acontecendo, fazer uma escolha consciente? Que é disso que se trata. E eu sou muito simples, é meditação. Eu nem procuro outras coisas. Eu faço minha atividade física para cuidar da minha saúde, sim. Eu sinto que me ajuda também a voltar para o meu corpo, a trazer presença. Mas, assim, basicamente é meditação e autoinvestigação, né? No final do meu dia, eu faço sempre uma revisão diária de como foi o dia. Se eu conseguir fazer boas escolhas, se eu conseguir não me enganchar nessas coisas. Todo dia, isso é uma sadhana, né? É uma prática diária. Antes de dormir, ali eu já aproveito fazendo isso já no próprio prática de silêncio, de ali à noite, antes de dormir, eu já vou já fazendo uma revisão do meu dia, já foi, às vezes enganchou, às vezes eu peguei, por quê? Porque às vezes o coletivo engancha na minha história pessoal, e aí cria-se um bololô, né? Que às vezes eu tenho também uma dor ali que não está curada, e aí a energia forte do coletivo entra e engancha ali, e aí eu tenho que ruminar aquilo dias, às vezes até sair.
entendeu? Então, assim, você fala, o tempo tá forte, mas assim, se você tá atento, você fica no bom. Tá forte para quem tá perdido na mente, né? Mas para quem está assim estudando esses conteúdos que nós estamos estudando, é um tempo de uma sala de aula muito primorosa. Você pode realmente dar saltos quânticos, se você entender isso aqui que nós estamos conversando. Isso, a Juliana está falando, o tempo está poderoso, o tempo está poderoso mesmo. Esse tempo forte, ele está te trazendo de novo para você lembrar de quem você é, do que você veio fazer aqui e da direção que você precisa usar o seu poder. Ok? Adriana. Bom dia. Essa semana, essas duas últimas semanas, eu tenho vivido uma experiência que é assim, né? Um dos meus sonhos é morar numa comunidade mesmo, assim, no futuro, né, mais sustentável e tudo mais. E aí a gente está tendo uma oportunidade agora de experimentar essa história mesmo, assim, né? De um grupo que está pensando, e já como local para criar uma estrutura dessa, né? E aí eu me vi, a partir dessa proposta que o grupo fez, é, uma autossabotagem de ir para escassez, tipo, como que eu vou conseguir, sei lá, né, financeiramente, entrar nesse grupo e participar desse grande sonho que é da minha vida, sabe? E aí eu falei, peraí, onde que eu tô indo, né? Que aí eu fiquei prestando atenção, Isso. né? Aonde que eu tô indo, que lugar é esse que eu tô querendo ir, sendo que essa é um sonho mesmo de futuro para minha vida, sabe? E aí eu fiz eu percebi que foi uma certa luta interna mesmo, sabe? Assim, assim, isso é um presente que eu tô recebendo, né? Que esse grupo tá recebendo, né? Mas eu percebi que o primeiro momento foi esse de ir para este lugar, né? Desse quadrante que você falou, né? Dentro aqui em mim, mas que na verdade já é, só depende da minha intenção, sabe? Exato. Então esse é um exemplo assim vivo que está acontecendo comigo hoje, assim, de onde que eu vou colocar a minha intenção. Eu não sei das outras coisas, só sei da minha intenção, assim, sabe? Então é só uma experiência, assim. Você acha que quem está puxando essa história também tem dinheiro? Não tem nada. É tudo colapsando, tudo na intenção, colocando confiança e o poder de um grupo junto, intencionando essa vida, né? Aí deixa a natureza fazer o trabalho dela, sabe? O seu trabalho é focar sua mente numa vibração superior. E, claro, fazer o seu trabalho no mundo, que é o que vai te dar a possibilidade de você fazer esse dinheiro. Mas como que isso vai se colapsar e como que a natureza vai trazer esse dinheiro para vocês é um mistério. E navegar nesse mistério é uma delícia. Essa que é a verdade. Ver mesmo assim a vida conversando com você e ela é viva. Você começa a se comunicar com a alma desse planeta. É muito interessante, gente. Olha, além dessa dor, dessa guerreada toda, polarização, briga de sexos e papapá, e time de futebol e assassinatos e papapá, papapá. Além disso, tem uma coisa assim maravilhosa mesmo, maravilhosa. É assim, como se fosse assim uma camada, a gente está sendo convidado a ir olhar de outro lugar. Entendeu? Porque se você olha com o olhar da terceira dimensão, que é largura, altura e profundidade, que é bem focada no materialismo, né? Que é só o que você vê, o que existe,
Se você olha por essa lente, é só tragédia. Dá até uma depressão e uma desesperança. Agora, se você olha pela quinta dimensão, que é o salto quântico que estamos sendo convidados a dar e que traz como elemento novo a presença, aí que é o observador, que é o sexto sentido, aí é outra história. Você olha a mesma coisa de um prisma diferente. Tudo, tudo é uma bênção e tudo é oportunidade. Então, amiga, eu sugiro, é uma sugestão, tá, Adriana, que você seja leal ao seu coração. Porque o terror que aparece na vida é a falta de lealdade ao coração. Tem decisões que você vai precisar tomar na sua vida, todos nós, que você não vai saber. Você só vai ter o seu coração para te guiar. Se fosse fácil assim, todo mundo ia para o caminho do Dharma, do propósito. Mas a gente tem uma visão muito materialista. A gente quer ver, só ver. A gente esqueceu de outras coisas, né? E aqui nessa escola da Florescente, a gente está te ensinando a viver espiritualmente na matéria. Então, essa é o Dharma, o propósito aqui dessa escola. É você viver espiritualmente na matéria e assim você recebe uma vida nova. Suzana, não, Silvana. Bom dia. Bom Ah, dia, eu minha querida. estou impactada com tudo que estou escutando agora. Chega, estou reverberando no meu corpo. Mas vou trazer a pergunta, né? Observar onde estava, no meu caso, que eu vou pensar, colocar no passado, minha mente criando escassez ou criando abundância. Na verdade, eu escrevi aqui agora, porque eu não falei assim, não vou falar hoje. Mas o que que me veio? Colapsei, né? A minha mente, ela vive na abundância, mas percebo que me colapsei na mente coletiva familiar, que é de escassez. Percebi claramente nesses últimos tempos isso, tentando, eu acho que tudo isso faz parte aqui desse caminhar aqui na Florescente. Com você particularmente, Tiago, que você traz algo realmente como você fala, nesse salto quântico dessa quinta dimensão do observador. A lição que eu tive, escrevi antes de você falar, é respeitar a materialidade. É o mendigo, como é que fala? Sentado no balde do tesouro. Neste momento, é me acolher internamente, acolher todo esse processo que eu venho passando, que é muito doloroso, e resgatar a minha força interna, que vive aí na abundância. Porque, como você falou aí, eu me colapsei nesse mundo dessa mente coletiva de escassez. E aí eu preciso, agora, é, parar um pouquinho para assimilar toda essa fala de hoje. Talvez até revisitar esse encontro de hoje. Porque tocou fundo e veio me dizer que sim, tá entendendo? Tem algo aí, sim. E que você me resgatou, sim. Você me resgatou do fundo do poço, onde eu estava me perdendo dentro dessa coletividade. Você está me trazendo a minha identidade, o meu propósito, o meu religare. Tá tudo certo. Então, e eu pratico, sem nem saber muito. Eu não viajei para fora, para retiros, eu viajei para dentro. Eu busquei cursos
Na verdade, quero cursos retiros, pelo que eu estou ouvindo de você aqui agora, que me levaram para dentro. Então, eu estou muito mobilizada com esse encontro de hoje, mas agradecida, porque também entro no terceiro módulo, na materialidade, de realizar o propósito, de ter clareza, entendeu? Então, e para finalizar, você trouxe uma coisa muito rica para mim, que todos nós somos médios. A pessoa é um canal, todos temos uma mediunidade, todos nós materializamos algo. E aí ficar atenta a esse. O que é que eu vim materializar aqui? Estou no caminho, só tenho que agradecer a você, a sua mediunidade e a Florescência e a todos que compõem esse projeto aí com você. Só isso, gratidão. Agora eu vou ficar em silêncio, porque foi forte. Perfeito. A Silvana lembrou uma coisa aqui tão importante, né? Aí você fala, mas por que que eu tô absorvendo todo esse conhecimento, né? Para usar a favor do quê, né? Será que é só para satisfazer as minhas necessidades pessoais? Pois é, minha gente, isso aqui na verdade é uma preparação para você poder realmente lembrar do seu propósito. Porque esse poder, ele é dado para você usar a favor da regeneração, para você colocar sua mente a favor da regeneração da sociedade e da natureza, da nossa relação com a natureza, porque a natureza se regenera sozinha, né? Ela não precisa da gente, não. A gente não é tão importante assim para ela. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse poder, ele está sendo te dado, né, aqui dentro desse grupo, para que você possa colocar ele a favor da gente mesmo, da raça humana, para que você possa criar soluções para as diversas necessidades que existem na sociedade, para você poder usar os seus dons e talentos a favor de suprir essas necessidades e colocar o poder da sua mente na direção da criação disso, entende? Aqui nós não estamos querendo que você use sua mente, só para melhorar a sua situação material atual. Algo também pode ser isso. Também pode ser isso, mas isso está a serviço de você realizar o seu propósito com mais conforto, né? Isso está a serviço de você ter uma vida tranquila e calma e harmônica e confortável para você realizar o seu propósito, que é o principal. Vocês estão entendendo? Então, para alguns que estão chegando aqui agora, todo esse conhecimento é muito maravilhoso, mas você precisa entender qual que é a direção da sua vida, qual que é o seu propósito, quais são os seus dons e talentos e com o que que você pode contribuir. Aí você junta as duas coisas, você serve a sociedade e faz o seu dinheiro ao mesmo tempo. Junta o espírito com a matéria, tá tudo certo. Esse é o encaixe. Esse é, sem religiosidade, mas esse é o significado mais profundo da oração. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Porque às vezes a gente até reza uma oração dessa e não sabe o que a gente está rezando, sabe? Então, que assim seja na sua vida material, como é no seu mundo espiritual, no seu mundo interno, nas suas motivações, nas suas intenções mais íntimas, nas bênçãos que você distribui para as pessoas que estão ao seu redor e para você mesmo, entendeu? Então, nós estamos aqui falando de uma escola do Dharma, né? Você está aqui para aprender a servir. E aí você fala, nossa, mas eu não sei o que que eu tenho que fazer no mundo. Começa na sua casa. Serve sua família.
mas serve de um olhar com o olhar de que aquilo é a luz da sua vida, não que aquilo é um peso para você. Outra lente. Certo, a Franciele quer falar, né? Bom dia a todos. Bom dia. É, alguns momentos eu quis levantar a mão para falar sobre o Pai Nosso, Tiago. Achei interessante você falar agora, porque não é isso que eu quero falar neste momento. É o É, campo quântico, né? É o campo quântico. Se você está conectado com o campo do grupo, você está conectado com o que está acontecendo, né? Você entende? Eu não sei por que que eu falei isso, mas eu falei isso porque estava no campo. Você entende? Então é importante essas coisas. Aí você fala, nossa, aí as pessoas no mundo elas esoterizam, né? E elas deixam tudo tão, nossa, mas o Thiago, não sei o quê. Não, de verdade, gente, isso aqui é um. A gente tem que aprender a viver naturalmente, assim. É você conversar com o companheiro que você é casado só no pensamento, só nas intenções, entendeu? Essa é a intimidade verdadeira. Desculpa te cortar, Franciele. e agora eu quero falar um pouquinho do meu coração, porque meu coração vai sair pela boca, assim, sabe? E aí você fala muito de seguir o coração, de seguir o coração. E toda vez que eu vou seguir meu coração fica desse jeito. Parece que ele vai sair pela boca. Eu fui na igreja ontem e rezei o Pai Nosso de uma maneira diferente. Eu não rezei o Pai Nosso para fora. Ai, Pai Nosso que está lá no céu. Eu rezei assim, Pai meu de todas as minhas partes, sabe? Esse Pai que vibra lá no céu, mas que está aqui dentro de mim. Me ajuda essas partes que me bloqueiam a continuar o seu caminho, Pai que está no céu. Mas não era um Pai fora, era um Pai dentro de mim. Mas a Adriana trouxe que ela olhou a dinâmica mental dela, né? Esse bloqueio. Eu, quando eu olho o que eu quero para mim, principalmente em questão a serviço da humanidade, tem vários pensamentos que parecem me dominar. Um deles é: você é louca. Você é louca. E aí, se eu sou louca, como eu vou? Você também falou da ação, que eu preciso, né, observar. Como eu vou observar? Como eu vou escrever se esse pensamento que eu sou louca domina a minha mente, meu corpo, meu coração? É porque assim, você seguir o seu coração é uma forma assim que vai colapsar todo o seu sistema estruturado, entendeu? Então vamos supor, você foi criado dentro de uma família onde a família fala que você tinha que ser bonzinho, certinho, que você não podia errar, que tinha que ser perfeito. Aí seu coração fala assim, meu, faz aquilo ali, ó. E aí é difícil, entendeu? Por quê? Porque o seu coração é a voz do divino dentro de você. Existem três partes dentro de nós, se a gente for simplificar, e que isso está muito claro assim na meditação das três vozes do Patchwork, que é a sua criança interior, que é a sua criança ferida, machucada, rancorosa, vingativa, que sentiu falta do amor, tem essa parte. Tem o eu divino dentro de você, que é o seu eu superior, que a Franciele sabiamente está começando a invocar essa conexão com esse pai e essa mãe dentro dela, chamando ela para vir resgatá-la. E quem que fez esse pedido dentro da igreja? O eu consciente.
o eu observador, que o nosso amigo Fernando Bellato chama de o guerreiro interno. E nas escrituras sagradas é Arjuna, dentro do Bhagavad Gita, que é o mediador. Ele media os mundos, o observador. Ele media a conversa e o diálogo da criança ferida com o eu divino dentro de si próprio. Aí você fala assim, mas o que que é verdade e o que que é mentira? Nós não sabemos o que que é verdade e o que que é mentira dentro daquilo que passa na nossa mente, mas tem uma parte que você pode se identificar com segurança, que o guia do Patchwork fala, que é o eu observador. O eu observador, ele já é uma partícula do seu eu divino. Ele você pode se identificar com segurança, você pode se entregar para ele, sem ter dúvidas se é verdade ou se é mentira aquilo que você está percebendo. Ele que é o mediador, ele que faz a ponte entre os mundos, né? Você ter uma criança ferida faz parte da experiência aqui nesse mundo, é normal. Estão entendendo? Então, até determinado ponto da jornada, eu não sei nem porque enveredou para esse lado aqui a nossa conversa. Mas já que vocês estão aqui, firmes, fortes, fiéis, aqui toda segunda-feira, que eu estou vendo aqui as carinhas, são sempre os mesmos, que graças a Deus que vocês estão aqui firmes. É, até determinado ponto da jornada, isso eu ouvi de um sábio, eu recebi isso mesmo. Você é levado a acreditar que existe um Deus fora de você. Por quê? Porque esse Deus fora, ele ajuda a organizar a sociedade, ajuda a manter uma certa ordem, essa crença, até que você amadurece o suficiente para você compreender que Deus está dentro de você, né? E que se utiliza das suas palavras, das suas ações e da onde você coloca a atenção da sua mente para realizar o trabalho dele no mundo. No fundo, o alinhamento da sua mediunidade é para receber essa força no seu corpo. Né? Qual que é o significado, por exemplo, de um papa, quando ele assume um papado, ele mudar de nome? Que ele está colocando a atenção e a intenção de que aquele ser que estava lá não existe mais, ali tem um canal para o divino passar. Sem entrar em detalhes se o divino passa ou não passa mesmo, eu não sei, né? Não tenho capacidade de. Mas eu estou trazendo um exemplo do que acontece. Né? Então, todo o trabalho que a gente faz é para você se tornar um canal puro dessa consciência que escolhe e que coloca a atenção e a intenção na prosperidade, na abundância, na regeneração, no brilho do outro, na amizade, na união, na harmonia, na alegria. É uma escolha consciente. Quem faz essa escolha é o eu consciente. É esse que colocou a atenção e a intenção dentro da Francelle de rezar para o Pai interno. Venha, venha. Cadê você? Estou sentindo saudades. Há muitos e muitos milênios que eu esqueci do Senhor e que o Senhor cuida de mim, dentro de mim mesmo. Porque no fundo, tudo que existe é só você mesmo. Quando você desencarna, você vai para dentro de você mesmo. E dependendo de onde está a sua mente, na hora do momento, é para lá que você vai, porque é onde você colocou a sua atenção e a sua intenção. Então, gente, é um assunto muito profundo esse livro aqui.
Ele não tá ensinando só, tipo assim, uma formulinha para eu poder ganhar mais dinheiro e ficar. Não perca um tempo com isso. Não queira só ganhar mais dinheiro. Queira compreender o mistério do negócio. Entendeu? Eu mesmo tô aqui falando coisas que eu mesmo tô aprendendo comigo mesmo, que agora o meu eu consciente com o meu eu divino estão aprendendo aqui um com o outro. É uma sala de aula. Coisas que eu vou ter que absorver depois aqui na minha vida para entender e colocar em prática isso que eu realmente estou falando agora, entendeu? Parece uma loucura, mas não é. Não é mesmo. Essa coisa de que Deus está só na mão de alguns, assim, sabe? Uns sacerdotes, de... Não é verdade, né? Ele está dentro de você aqui agora, na sua presença. Se você está presente escolhendo, você está na presença de Deus. Onde está sua mente? Tô aqui agora, sentindo os meus pés, sentindo os meus dedos, sentindo as minhas pernas, respirando o meu ar entrando e saindo das minhas narinas, pronto para plantar uma boa semente no campo da potencialidade pura aqui na minha presença, que é a mesma presença da presença de Deus. Então, minha gente, tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, olha, é uma coisa profunda, muito profunda mesmo. Mas não tem como a gente entrar na nova dimensão, na quinta dimensão, se a gente não falar sobre isso, porque isso vai ser a natureza da quinta dimensão. A gente vai viver assim, já nessa conexão, nessa consciência, nessa entrega, sabendo que você é um filho. Ó, no mínimo, você é filho e filho do divino, no mínimo. Quando você está muito perdido, você reza para fora mesmo. Fala, por favor, minha mãe, meu pai, que está em algum lugar já. Isso vai te ajudar já. Mas no mínimo é isso. Não tem pior que isso. Entendeu? Então aí Deus brinca de esconde-esconde, né? Vai ter hora que você vai rezar para fora, vai ter hora que você vai sentir dentro. E aí vai se desenvolvendo. Você vai se desenvolvendo, né? Igual o Joel estava falando, em 2009, ele, no caminho de Santiago, recebeu uma bênção que falou a respeito da desorientação da mente, que ele tinha que realmente firmar a mente. Está aqui até hoje, estudando, se desenvolvendo, aprimorando. Estamos nesse caminho, certo, pessoal? Sinto que tá bom. Aí, hoje eu acordei assim cantando essa música. De longe eu venho, de longe das ondas do mar sagrado, para conhecer os poderes da floresta e Deus amar. Eu sigo nesse caminho, ando nele dias inteiros, para conhecer o poder e a santa luz de Deus verdadeiro. O poder de Deus verdadeiro é preciso nós ter amor. Nas estrelas do firmamento e em tudo que Deus criou. É isso aí. Acordei com isso na minha orelha aqui. De qual inário é esse, Tiago? Isso é uma música, uma música. Qualquer dia eu falo mais sobre isso.
Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar? Tia, só um segundo. A gente vai tirar Oi. foto antes de Ah, fazer. vamos tirar a foto, verdade, Jorge. Você vai tirar aí? Quem pode abrir a câmera? Ah, o Felipe tá aí também? Pronto. Oi? Vamos fazer um silêncio, então? Ok. Obrigado, meus queridos. Boa semana para vocês. Beijos.